Olá, amigos e amigas, meu nome é Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Nesse vídeo, eu vou falar dessa suculenta aqui, a suculenta Echeveria pálida e seus afins. São suculentas lindas, sempre estão coloridas, apesar do nome, né, pálida. E vou falar também um pouco da origem, né, da forma de cultivo, da maneira que eu cultivo essa suculenta aqui. E também vou mostrar algumas suculentas que são híbridas a partir dela, tendo a pálida como origem. A Echeveria pálida é uma suculenta nativa. Ela é originária do México, então de região bastante quente. É uma suculenta perene, né, da família da Crassulaceae. Então, é uma Echeveria nativa, essa daqui, ó, nativa do México. Essa é a original. Essa é a nativa, né, a suculenta Echeveria pálida. Mas, apesar do nome, né, que subentende uma planta feiosa, descorada, de feiosa e descorada ela não tem nada, não é verdade? Porque nesse verde-limão maravilhoso, que chega a ser reluzente, fosforescente, né? Além disso, o sol, não só na região onde ela foi originada, mas também aqui no norte de Minas, proporciona a ela essas bordas coloridas. Então, apesar do nome Echeveria pálida, ela não tem nada de feia, né? Nada de desbotada, ao contrário. Esse verde reluzente dá um destaque nela aqui no jardim de suculenta do meu quintal. Está aqui do lado dessa lindeza, né? A Kalanchoe Luciae, que é um vermelho com verde maravilhoso e está enorme aqui, olha. Quanta lindeza, gente. Mas a Echeveria pálida tem seus encantos, né, gente? Tem esse destaque, esse colorido lindo, verde-limão, como eu já disse, originária do México. Como eu cultivo a pálida? Bom, o sol aqui é bastante quente. É bem próximo, né, do lugar originário dela, né, da origem, né, do local que ela é nativa, que é o México. Então, eu a cultivo assim, no sol. No sol, no tempo, olha só como que o céu tá aberto, né? E ela fica aqui, sem nenhuma proteção. Então, ela dá trabalho, gente? Tem gente que diz que suculenta dá trabalho. Realmente, algumas sim dão trabalho, mas a Echeveria pálida, ela não dá trabalho nenhum. Assim como algumas outras, né? Algumas outras suculentas. E tá sempre assim, ó, nessa cor brilhante. Mas conforme o tema, eu ia falar um pouco sobre a pálida, que é uma Echeveria nativa, falar do meu cultivo e falar também de afins. Ou seja, suculentas que eu tenho aqui no quintal, que são híbridas da pálida. Enquanto eu mostro as demais, eu vou falar um pouco da forma que eu cultivo essa suculenta linda Echeveria pálida. Essa bancada aqui dos pallets, que tem essas bacias aí, não são bacias, né? São caixas azuis. E eu cultivo várias suculentazinhas aqui, olha, tá no sol pleno. Então, é assim que eu cultivo, não só a Echeveria pálida, como também as suas afins, né? Que são as suculentas que vêm da mesma família. Aqui eu tenho, por exemplo, um exemplar de uma Echeveria que é híbrida dela. Ela é híbrida da pálida. E é uma Echeveria que tem muitas características da pálida, porém, o verde é um pouco mais escuro. Ao passo que a Echeveria pálida tem um colorido verde-limão, quanto mais sol toma, mais verde-limão ela fica. Essa daqui tem as bordas um pouco esbranquiçadas, porém, o restante das folhas são verdes mais escurecidos. Então, apesar de ser um dos pais, né, ter como um dos pais a Echeveria pálida, essa Echeveria aqui, ela é um pouco mais verde. E olha que toma sol o dia inteirinho. Então, como eu cultivo essas suculentas, tanto a pálida como essa daqui?
Eu as cultivo a sol pleno no tempo, né? Sempre que vem chuva aqui na região, elas tomam chuva. E na maioria do tempo está no sol, né? E olha que o sol daqui do norte de Minas Gerais é bastante quente. Então, uma das originárias da Echeveria pálida que eu tenho aqui no meu jardim é essa híbrida aqui. Eu só a consegui como sendo híbrida da Echeveria pálida. Aí tem os filhotes que se desenvolvem, né, se reproduzem, se proliferam mais ou menos da mesma maneira que a pálida. A pálida, veja só, é uma suculenta que dá bastante bebês aqui, ó, no caule. Notem, olha aí. Tem bebezinho saindo aqui, tem algumas que já estão procurando a claridade aqui, já vão se jogando assim em busca do sol. Elas já começam a, né, assim, chegar mais, afastar mais lá debaixo da parte escura, não achei bem o nome, mas é mais ou menos isso. E já vai procurando a claridade. Então, da mesma maneira, se reproduz essa, que é a híbrida dela, olha aí. Está sempre reproduzindo também no caule e também à medida que elas vão crescendo, elas vão procurando mais luminosidade de debaixo, saindo, né, de debaixo da mãe, que é a principal aí. Aqui nessa caixa eu tenho mais um aqui, que é a Echeveria pálida também. São filhotes que eu tirei recentemente daquela pálida mãe ali, que está no tronco. E elas vão crescendo assim. Mesmo no sol pleno, ela cresce bastante. Porém, ela não está entre as gigantonas, ela está entre o porte médio grande. E olha só, aqui eu tenho outra híbrida dela. Já já eu vou mostrar uma maior ali, que vocês terão assim uma noção da diferença que é. Nesse vaso que toma sol parte do dia apenas, eu tenho mais 2 exemplos de híbridas da pálida. Que no caso, eu vou falar para vocês do cultivo. Por exemplo, toma bastante sombra. Ela não fica não tem nada, olha aí, não tem nada de cobertura. Porém, o tempo de exposição ao sol aqui são apenas algumas horas por dia. Cerca de 2 ou 3 horas. Então, ela fica assim, olha aí. Ela fica assim, nesse tom de verde. Porém, essa daqui, eu vou classificá-la como a segunda híbrida da pálida que eu tenho aqui no meu jardim. Eu mostrei lá a primeira, né? Eu mostrei a pálida, depois a primeira híbrida e essa daqui é a segunda híbrida da pálida. Essa daqui, eu tenho ela em 2 lugares. Eu tenho aqui onde toma sol uma parte do dia e tem também a sol pleno ali nos vasos de cimento. Mas eu queria falar um pouquinho de quem, né? A partir de que eu tive a ideia de falar sobre as echevérias pálidas e seus afins. Bom, uma das nossas queridas inscritas, a Margarida Matias, comentou que ela tinha comprado uma suculenta como sendo pálida e até então ela achava que era pálida. Mas recentemente ela descobriu que era uma híbrida da pálida. Então, é possível que a gente se engane mesmo, né? É possível que até o vendedor se engane, porque enquanto mudas novinhas, elas têm características parecidas, né? À medida que você vai pesquisando, analisando o cultivo no seu jardim, delas, né? No seu jardim, é que você vai entendendo melhor. Gente, olha aqui, olha. Note como essa é redonda. Notaram? É uma híbrida da pálida. E note como essa fica um pouco ondulada. Estão no mesmo vaso, está tomando o mesmo sol. Inclusive, essa daqui toma até um pouco mais de sombra, porque fica embaixo aqui, ó, dessa parte da prateleira. Então, mostrando assim para nós que são híbridas diferentes. Apesar de ter a pálida, né, como um dos genitores, né, que foi fruto da experiência, porém, são diferentes. Isso mostra para nós que são pais diferentes, né? Então, aqui eu tenho mais 2 exemplos de suculentas que eu tenho aqui no meu jardim, que são híbridas da pálida, né? E aqui do lado eu tenho um terceiro exemplo.
Vocês já reconhecem que suculenta é essa? Olha uma outra mudinha dela aqui. Uma outra mudinha dela aqui na minha chaleira amarela. Uma outra muda dela aqui no vaso, né, nos quadros. E por fim, nesse vaso grande aqui, que é um balde, várias mudas dela. Então, qual é essa daqui? Essa daqui, eu sempre falo dessa suculenta, da alegria que eu tenho ela aqui no meu jardim, de como ela se reproduz, como fica linda em arranjos, olha aí. Essa é uma híbrida da pálida. Então, é uma suculenta linda, também suculenta de sol. Ela é híbrida da Lauí com a pálida. Então, a Echeveria pálida também deu origem a essa lindeza aqui, que é a Echeveria Hakuhou. Então, a Lauí com a pálida originou essa lindeza aqui, que formam lindos arranjos, que estão sempre coloridos e maravilhosos aqui no meu jardim. Então, notaram quantas lindezas vieram a ser reproduzidas a partir da Echeveria pálida? Olha aí. Então, são apenas alguns exemplos que eu tenho aqui no meu jardim de suculentas. Como eu as cultivo? Eu as cultivo de toda forma, mas em especial no sol pleno. Por exemplo, a Echeveria pálida costuma florir no inverno. As que são híbridas dela, olha a floração aqui, como estão proeminentes. Estão bem avantajadas, né? Bem fortes. Olha, além de lindas, elas estão reproduzindo muito. Não só bebês lá no caule, porque se reproduzem muito facilmente, como também floração. Para vocês notarem a força, né? Afinal, são vindas, né, de suculenta maravilhosa, que é a Echeveria pálida. Então, aqui no meu jardim de suculentas, eu tenho alguns exemplos de plantas de suculentas que foram originadas a partir, né, de uma experiência, de uma hibridação, no qual usou-se também a Echeveria pálida, como, por exemplo, a Hakuhou. E como eu as cultivo? Bom, eu as cultivo sempre, na maior parte, no sol pleno. O que eu entendo de sol pleno? É aquele sol sem sombreamento. É um sol sem sombrite, um sol no qual ela fica exposta no sol pleno, sem nenhuma cobertura, sem nenhuma sombra de árvore, pelo período do dia quase inteiro. Aqui, por exemplo, notem, vou mostrar o céu para vocês verem como está. Vou bem devagarinho para vocês verem, ó. Viram aí? E já são bem tarde, né? É um domingo já bem tarde. Então, ainda tá assim. E elas estão aqui, olha. E já estão assim porque o sol já tá virando para ali. Mas já tá bem tarde, então elas passaram o dia todinho no sol. Desde de manhã, quando o sol abre, até agora. Agora eu vou mostrar para vocês a mesma suculenta híbrida da pálida que eu cultivo no sol pleno e outras que eu cultivo à meia sombra. Mas antes vou passar aqui por uma muda da Echeveria pálida que está aqui no canto do muro e que toma sol por um período do dia. É sol pleno porque não tem cobertura, não tem sombrite, porém ela pega um pedaço da tarde, né? Da sombra da tarde. E mesmo assim continua igual àquela inicial, aquela primeira que está lá no sol pleno até agora. De modo que a pálida, todo o aspecto dela tem essa definição. Um colorido verde-limão, com as bordas um tanto colorido, porque são cultivados no sol, no tempo. Voltando aqui, nessa híbrida, né, da pálida, que está aqui, apesar de ser sol pleno, porque não tem cobertura nem sombreamento de nada durante o período que pega sol, ela pega sol só umas 3 horas por dia e está assim. Agora, note essa híbrida da pálida aqui, ó, no sol pleno o dia todo. Veja, aqui nesse vaso, olha aqui como ela está, toda cheia de babados, né? Porém, está no sol pleno o dia inteiro. Como eu disse, já está bem tardezinha aqui. E ela pegou o sol desde a hora que nasce, todos os dias até agora. E tá linda assim, ó. É uma híbrida da Echeveria pálida. Então, fala pra mim se não tá linda, né? Pega sol o tempo todo e ao
passo que a outra lá que eu mostrei anteriormente, que pega sol só um pedacinho, né, 3 horas por dia, está bem parecida. Porém, o sol sempre faz a diferença, né, no cultivo das suculentas. E é assim que acontece aqui no meu jardim. Elas estão sempre lindas e coloridas por causa do sol. Aí, eu quero agradecer a nossa querida Margarida Matias, que através do comentário dela, eu pude pensar em falar um pouquinho mais das minhas echevérias pálidas e afins, ou seja, echevérias pálidas e suculentas, híbridas da echevéria pálidas que eu tenho aqui no meu jardim. E aproveito para pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, caso desejarem compartilhar com alguém, né, aí dos seus grupos. Curta o vídeo e deixe aqui o seu comentário, porque o seu comentário me dá base para fazer novos vídeos. Assim, eu tiro as suas dúvidas e também esclareço, né, para todos os inscritos no canal, dos quais eu agradeço muitíssimo pela presença, pela atenção que sempre dispensam a mim, por tudo que tem feito por mim aqui no meu canal. Eu agradeço a todos pelo carinho. Agradeço a quem ficou até aqui assistindo esse vídeo, né? Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!